E aí, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, sou a professora Andrea Paula, de língua portuguesa e inglês. E eu venho acompanhando há muito tempo os meus alunos aí nessa busca, né, nessa busca de conquista de carreira, que já começa logo no ensino médio, com o primeiro passo que vocês vão dar para a vida de vocês, para o futuro de vocês, que eu espero que seja brilhante, que é realmente, né, a realização do Enem, não é? E a realização do Enem, gente, tem que ser uma coisa assim, a gente tem que encarar de uma maneira muito legal, tem que encarar com convicção, com determinação, mas ao mesmo tempo de uma forma tranquila, calma, né? Aliás, o Enem não pode ser visto assim como sendo um bicho de sete cabeças, né? Um monstro na sua vida. Ele tem que ser, sim, encarado de uma forma correta, porque assim, a importância que ele tem, que é uma importância muito grande, que é o primeiro passo, né, para a conquista de uma vida que você uma vida segura, né? Então, na verdade, o Enem é a primeira vez que realmente o aluno começa a perceber que tudo que ele estudou na vida dele vai ser realmente para o futuro profissional dele, né? Na verdade, assim, aí que ele, né, vem a essa ideia, porque até então, né, não tinha muito essa ideia, né? Parece que a escola é só passar de ano, ano após ano, fazer uma prova, uma outra prova e pronto, né? Mas a gente muitas vezes não tem essa noção, né, dessa guinada que a gente dá de repente, né, dessa passagem aí, né, da pré-adolescência para a adolescência, daqui a pouquinho para a idade adulta e a importância que isso vai ter na nossa vida, não é? Então, eu estou aqui, gente, para facilitar a vida de vocês, para dar várias dicas boas para o Enem, né, para que você possa ir mais preparado, né, mais convicto, né, de que realmente vai passar com uma nota boa, né, são dicas de preparação, de estudo, né, e inclusive de como você manter uma cabeça legal, uma cabeça firme, para que você possa ter essa, na verdade, esse tanto, né, a inteligência normal, né, da inteligência intelectual, quanto a inteligência emocional, elas estarem num nível alto, né, em equilíbrio, para que você possa conseguir realmente ali, né, fazer a diferença, né, conquistar um Enem bem feito, que você possa entrar realmente na faculdade, na universidade dos seus sonhos, tá? E é isso que eu trago aqui para você. Primeiro, então, vamos passar aqui os slides. Aqui eu coloquei para vocês, quem não me conhece, né, que eu sou formada em letras, jornalismo, pós-graduada em comunicação e ministro aulas para o ensino médio, supletivo e concursos públicos também, tá? Inclusive fazendo vídeos já há algum tempo. Aqui, gente, meu contato para vocês, né, no Facebook, minha fanpage, acessem ali, curtam, que sempre que eu posso, eu passo dicas para vocês, né, passo coisas bem interessantes, e isso é legal ao longo da vida. Mesmo que depois que passar no Enem, né, que conquiste os seus sonhos, vão ter outros sonhos, né, porque a vida é assim, são muitos objetivos, e aí no que eu puder ajudar, eu estou lá, tá? Aqui, gente, eu peguei para vocês assim alguns pensadores, né? E pensadores pode ser físico, astrônomo, filósofo. Nós tivemos grandes pensadores na humanidade, né? E eles se basearam em quê? Eles se basearam em coisas da vida deles, né? E a vida deles foi realmente são vidas diferenciadas. Então eu acho que a gente tem que buscar essas vidas diferenciadas como um espelho para a gente, né? Para a gente realmente ver, nossa, por que tal pessoa conseguiu tanto sucesso, né? O que existia nessa mente, né? Do que brilhantismo existia ali, que ela conseguiu se destacar numa área, né? Que ela conseguiu se destacar na vida dela. Então, assim, essas frases aqui de efeito, eu acho muito importantes para a nossa vida. E principalmente agora que vocês estão começando essa jornada, né? Estão no comecinho de uma jornada muito importante, que vai fazer toda a diferença. Então, o primeiro que eu peguei aqui foi o Albert Einstein. Olha só o que ele falou.
Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, na verdade é assim. Se você, caso, né, você veja, vamos supor, eu não gosto muito de fazer provas, eu não vou bem nas provas, eu não me dou bem com provas objetivas, né? É aquela coisa assim, você já está colocando na sua cabeça que você é um fracassado, né? E isso daí já, o seu cérebro já entende o sinal. Então, isso daí é errado. Então, o que você faz? Você tem que mudar isso, né? Você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer a coisa diferente para buscar um resultado diferente. E isso tem que partir de você, não vai partir de mais ninguém, né? Então, assim, no momento que você percebe aonde você está errando, é onde você vai buscar a solução. E essa solução é que realmente vai mudar o seu resultado. E tenha fé, porque todos nós temos capacidade. Todos, todos, todos. Então, assim, a gente tem que parar, né, com essa mentalidade, às vezes, de fracasso, de tudo. Porque nós podemos ser vencedores ou perdedores, né? E a escolha é de cada um. Então, não está dando certo, tente fazer diferente, que provavelmente o resultado vai ser diferente, tá? E aqui eu tenho do Dr. House, para quem gosta, né, de séries, né? Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. E aqui, gente, é ótimo, porque como é difícil a gente lidar com perdas, né? Com coisas que a gente fez que não deram certo. Que peso isso tem na nossa vida, né? Tem um peso que às vezes nos desgasta fisicamente, emocionalmente. Mas aí, gente, é que tem que vir aquela volta por cima, né? Porque a volta por cima, o vitorioso é aquele que perdeu várias vezes, né? Você pode perder 10, 15 vezes e, de repente, na 20ª vez, você ter aquela vitória maravilhosa que vai ter um sabor muito maior, um peso muito maior. Isso de verdade, para a vida de vocês. E aqui, então, esse aqui do Albert Einstein, nossa, esse daqui eu adoro. Eu passo para os meus alunos e acho super interessante, para vocês verem que nada vem sem esforço, né? Na verdade, muitos alunos falam para mim, às vezes, quando eu mando falar, faço uma dissertação sobre um tema. Aí eles falam, nossa, professor, eu estou sem inspiração. Aí eu falo assim que a vida não é inspiração, né? Não vem algo do além, né? E incorpora em você e você começa a escrever maravilhosamente bem. Não. A vida não é, ela é, às vezes, 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? Isso significa dizer o quê? Que você tem que ralar. Para você escrever bem, né? É um exemplo só que eu estou passando para vocês, mas para que você escreva bem, o que é importante? Que você leia muito, que você pratique muito, né? Então, assim, não vem do nada, tudo é treino. Tanto é que vocês podem ver, quem se destaca nos esportes? É um treino árduo, né? Não vem do nada. Então, assim, é transpiração, não é inspiração. A gente tem que ter conteúdo para saber o que escrever. E a gente tem que buscar esse conteúdo. Cabe a nós fazer esse movimento de busca, tá? E é isso que vocês têm que ter em mente agora. Então, vamos ler a mensagem aqui do Albert Einstein. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Olha que maravilha, né? Ele dizendo, um físico, né? A gente tem a impressão que, como físico, que na primeira vez já veio pronto, ele já conseguiu. Não, até ele, que é um gênio, tentou muitas e muitas vezes até conseguir. E ele deixa essa mensagem aqui para a gente, né? Que não importa aqui qual área que nós vamos seguir, né? Isso não importa, isso daqui é uma mensagem de vida, né? E a gente tem que ter isso em mente na nossa cabeça para sempre, né? E toda vez que pintar aquele desânimo, eu lembro de alguém aí que realmente fez a diferença na humanidade. Tá? Seguindo, então, vamos lá.
Gente, ó, aqui a gente tem, eu coloquei para vocês, são duas maneiras da gente seguir a vida, né? Os dois caminhos que a gente pode seguir. Todo mundo fala em caminhos, né? E realmente a gente tem. Olha aqui, a gente pode ser vencedor ou perdedor. Simplesmente pelas nossas atitudes. As nossas atitudes farão com que nós sejamos vencedores ou perdedores. Vou ler com vocês, olha só que interessante. Os vencedores dizem, isto pode ser difícil, mas é possível. Já os perdedores, que eles vão dizer, dizem, isto pode ser possível, mas é muito difícil. Olha só a diferença. Vencedores enxergam o resultado. Perdedores enxergam a dor. E aí se lamentam, né? No meio do caminho desistem, ficam naquele pessimismo, naquele baixo astral, que não ajuda em nada. É ou não é? Vencedores, eles vão enxergar possibilidades. Os perdedores, gente, eles enxergam apenas problemas, tá? Vencedores fazem acontecer e perdedores deixam acontecer. Perdedores simplesmente eles ficam no desânimo, só olham problemas, cruzam os braços e vão levando. Aquele termo feio que a gente ouve às vezes, ando com a barriga, né? Tá tudo ruim. Então, gente, isso daí não. Isso é uma atitude do perdedor, que é o fracassado. Vencedor dá um jeito. E o perdedor dá desculpa. Ah, eu não fiz isso porque... Ah, hoje eu não estudei porque não deu, sabe? Veio uma visita em casa. Ele vai dando desculpa, né? Inclusive, para postergar as atividades que ele tem que fazer. Ele vai dando desculpa, né? Sendo que o vencedor, ó, já foi lá, ó, já saiu na frente, já fez acontecer e já está muito melhor preparado para qualquer exame, tá? Vamos lá. Agora, então, vamos entrar no Enem em si, né? Que é o nosso grande assunto, no Enem propriamente dito. 4 segredos para se sair bem no Enem. Tá? Aqui, embora estava como 2014, mas agora o nosso é 2015, 2016, para quem vai fazer 2016 e daqui em diante. Preste atenção nas perguntas. Algumas alternativas podem induzir você ao erro. Lógico, né? Então aí vocês têm que ter muita, mas muita concentração mesmo. Por quê? Quando eu olho uma alternativa, às vezes ela me parece tão familiar, né, que eu já vou, nossa, é essa, já entro de cabeça, né, super confiante que vai ser aquela alternativa. Não, reflita. Né, eu sempre falo, vamos usar, né, a massa cinzenta aqui. Reflita, faça inferências, né, tire suas conclusões primeiro para não cair nas pegadinhas. Fique de olho nas alternativas que se repetem, elas costumam ser as corretas. Às vezes eu tenho alternativa que se repete, né, realmente, e ela costuma ser a correta. Então, isso daqui é uma dica para vocês. Não deixe a prova de inglês por último. A pressa para terminar pode atrapalhar sua concentração. Então, tem gente que fala, eu vou deixar ali a prova da língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol, vou deixar por último, né? E você não dá a devida importância que ela tem. E ela conta pontos também, né? A língua estrangeira. Então, não faça isso, que não é bom. Deixou por último? Compare questões. Dê mais atenção àquelas que têm mais chance de acertar, tá? Às vezes você fica ali, perde 15 minutos, né, na alternativa, eu perco tempo, não chega a conclusão nenhuma e você perdeu aquele tempo precioso que você poderia ter pulado e feito outras, tá? Porque mais vale eu ter 5 alternativas certas de repente do que você ficar numa ali que você vai ficar um tempão, vai se dispor um tempão para aquela e corre o risco ainda de errar. E você perdeu para as outras que você poderia acertar. Então, organize o seu tempo, ok? Muito bem. Vamos lá.
Aqui, gente, tenho dicas, né? Porque você nunca fez o Enem, você não sabe como é. Então, com essas dicas, você já vai preparado em relação a tudo, ao horário, como que vai ser o seu estudo, tá bom? Então, vamos lá, seguindo. O horário é o seguinte: acorde com antecedência para sair com calma de casa, para que haja uma margem de erro caso haja problemas no percurso. Que problema que pode ter? Pode ter tudo, pode ter acidente, pode ter trânsito, não é? Então a gente tem que estar preparado. E mais importante, preste muita atenção nas recomendações do MEC a respeito do horário de fechamento dos portões e do início da prova, tá? Tempo é tudo, gente. Já pensou? Você se preparou, buscou, chega lá, né, e dá uma zebra, né? Não é isso que pode acontecer. Então, tudo com antecedência, né? A pontualidade sempre será benéfica, né? Não só no Enem, mas para a tua vida inteira, seja pontual, né? Tenha esse cuidado com o tempo. Aí o próximo, gente, os documentos. Um dia antes você já deixa preparado, não vai esquecer documento não, tá? Que isso pode esquecer. É que nem a pessoa que vai voar, vai pegar lá o avião e esquece o passaporte, né? Isso pode acontecer. E isso não é isso que a gente quer que aconteça. Então, um dia antes, você deixa preparado tudo o que vai ser necessário para o dia seguinte. Para que na manhã do exame você não fique com correria, porque aquela correria, né, no dia vai te estressar. E aí você já vai estressado fazer a prova, o que não é bom. Os itens imprescindíveis são caneta preta, de corpo transparente e um documento oficial com foto. Então, gente, caneta preta e ainda por cima ela tem que ter o corpo transparente. Então já deixa isso pronto, né? Não vai chegar lá e de repente ter que comprar ali da mulher ali da barraca, nada contra, né? Mas já vá antes com a caneta, porque aí você já ganha tempo, fica mais tranquilo, né? E um documento oficial com foto. Isso também é importante que você tenha em mãos. O local de prova, né? O dia da prova jamais, gente, vai ser ideal para descobrir qual é ou onde fica a escola ou faculdade que será realizado o exame. Já pensou? Você não tem nem ideia de onde é, e ainda mais, né, a cidade tão grande, né? Não pode acontecer. Então, você visita o local com antecedência. Então, antes, né, 2, 3 semanas antes de você fazer o exame, você vai lá e visita com antecedência para conhecer o local e ainda saber o quanto tempo que é necessário para ir até lá. A média, né, aquela média do tempo. Aí você sai com tranquilidade, né, e evita, né, de ter um problema de trânsito muito grande e aí ficar no meio do caminho. Quando você chegar lá, você dá de cara com o portão fechado. Aí é muito cruel, né? A caneta preta é o seguinte, ó, esqueça o lápis, lapiseira, borracha ou caneta azul, porque de acordo com o edital do Enem, os candidatos só podem levar consigo canetas de tinta preta para realizar a prova. Elas também precisam ter o corpo transparente, de forma que o fiscal possa enxergar o interior da caneta. Vai falar, nossa, professora, mas por quê? Não é muito burocracia? Regras são regras, né, gente? Então, vamos fazer a regra de porque isso vai ser importante para vocês. Então, deixa tudo arrumado com antecedência para não ter problema, tá? Vamos lá, adiante. Durma bem, olha só o recado. A véspera da prova não é o momento certo para você assistir aquela maratona de séries ou passar a noite em claro jogando com os amigos. Nossa, isso daqui é importante, né? Porque aí, antes você fala, sabe o que eu vou fazer hoje? Vou distrair minha mente. Vou lá jogar com os meus amigos. Aí você fica ali até as 4, 5 da manhã, né? Perde a hora, porque não tem coisa, né, pior para perder a hora que um computador. É ou não é? E aí você fica ali no jogo e tal, quando você vai ver, acabou, né? Então, gente, o importante é você dormir, né? Não adianta você querer se distrair, ir para balada, então nem pensar, tá? Mesmo que seja para relaxar, durma cedo na véspera das 2 provas. Nós temos 2 provas, você dorme cedo, porque o sono é revigorante. Ele vai te dar realmente aquela
energia que você vai precisar para fazer bem uma prova. Quando você está com muito sono fazendo prova, é horrível, né? Você nem se dá conta, mas o teu poder de concentração diminui, teu poder de leitura diminui, de interpretação diminui. Então, o sono, gente, sono é importante. Durma bem, tá? De preferência aí umas 8 horas ou até um pouco mais, tá? Relaxe, divirta-se na véspera, tá? A véspera, gente, nunca é tempo de você ficar estudando. Isso daí é uma coisa super errada. Que a pessoa, às vezes, ela faz assim, o aluno, vou deixar para estudar na véspera. E isso fazem mesmo, e demais. Eu vejo nas minhas provas de português, já estudou? Ah, não, estudou amanhã, tipo, na véspera. Se acontece qualquer problema na véspera, tchau, né? Não consegue mais estudar. E outra, como que você vai estudar para o Enem na véspera, sendo que são tantos conteúdos? Você já estudou, você tem que vir estudando há muito tempo, é passo a passo, é dia a dia. Depois a gente vai ver, que eu vou mostrar para vocês, como que vocês podem se organizar para esse estudo, tá? E aqui, na verdade, você tem que se relaxar. Quando você já estudou tanto que na véspera você faz o quê? Relaxa, curte a vida, né? Não é bom assim? Então, usa o tempo da véspera para fazer atividades prazerosas, como ler, para quem gosta, né? Joga videogame, sai com os amigos, sem exagerar e voltar tarde, claro, foi o que eu falei. Não vai passar madrugada jogando videogame, isso não. Vamos lá, então. Próximo aqui. Nada de selfies, né? Nós estamos na era das selfies, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer sair bem na foto, é ou não é? Até eu, né, eu também gosto de uma selfie, só que aí, nada de selfies. Fazer tudo direitinho o ano todo e ser eliminado porque fez uma selfie na sala da prova é marcar muita bobeira, é ou não é? Tirar fotos, seja da prova, do cartão de respostas, nossa, aí é pior ainda, ou de si mesmo dentro da sala, acarreta eliminação do Enem. Entendeu? Então, nada de selfies no Enem. Porque o MEC, inclusive, ele faz monitoramento das redes sociais para encontrar candidatos que estão burlando as regras. Então, veja que o MEC está esperto, ele está de olho em você. Então, cuidado para não fazer as coisas erradas. Se você tiver com o celular, coloque o aparelho dentro da sacola, embaixo da carteira e se preocupe apenas com o gabarito, tá? Então, deixe o celular ali quieto, que não é hora de celular, ok? Muito bem. Próximo, vamos lá. Opa, acabei apertando o lugar que não devia. Agora sim, vamos fazer aqui o certinho. Estudos. Pronto, gente. Chegamos agora no X da questão. Como que eu vou estudar para o Enem? Vou dar dicas ótimas para vocês, hein? 1. Estabeleça uma meta diária de dedicação. Nada de estudar somente quando dá vontade, mesmo porque se for esperar a vontade, às vezes ela não aparece com tanta frequência, é ou não é? É necessário assumir um compromisso com você mesmo. E você vai segui-lo à risca, independente de ser 2, 3 ou 5 horas de estudo por dia. Tem problema, 2 ou 5, se você acha que você vai render melhor em 2 horas de estudos diários, tudo bem, desde que ele tenha frequência, né, que seja sempre, e que você não arrume desculpa. Né? Lembra daquela história ali que eu coloquei para você, do perdedor? O perdedor, ele vive arrumando desculpa. Então, seja vencedor, né? Você tem aquela meta, você vai fazer tudo direito até o fim. O importante aqui não é inventar desculpa e se dedicar, não é? E é mesmo, né? Você não pode inventar desculpa, você tem que dedicar o seu tempo, que é o mais importante. Tá? Vamos lá. Próximo aqui. Defina antecipadamente os dias da semana que estudará e qual o horário, ok? Isso aqui estou ensinando vocês a fazer um planejamento do seu estudo. Não adianta você fazer as coisas de qualquer forma, jogada, você precisa de
planejamento. Planejamento é a chave para tudo. Até quando você for na vida profissional, você tem que planejar, tá? Tudo é planejamento. Então, você vai planejar, fazer essa programação vai te ajudar muito. Por quê? Você vai se acostumar com a rotina de trabalho e os estudos se tornam menos maçantes. Além disso, os familiares já irão conhecer seus horários e certamente irão respeitar seus momentos de dedicação, né? Na verdade, todo mundo vai ficar acostumado, você, os familiares, então você tem aquele momento de dedicação, é só aquele momento. Depois, se você se dedica ao lazer, então você tem que planejar o seu dia a dia. Gente, vamos agora para a terceira dica, tá? Terceira dica, escolha um lugar tranquilo e mantenha o foco. Esqueça a televisão, rádio, namorado, na hora dos estudos. Eu sei que é difícil, né? Quantas vezes a gente não estuda e vem milhares de coisas na nossa cabeça? Como que você vai conquistar, né, essa capacidade de deixar tudo de lado? Com o treino, né? Treine que você consegue, tá? Então, você foca. Escolha um bom lugar, certamente você não conseguirá manter o foco, seu rendimento irá cair drasticamente. Se você não tiver aquele lugar do estudo, aquele cantinho do estudo, né, isso vai fazer muita diferença para você. Então, escolha aquele lugar e mantenha aquele lugar, tá? Defina também de maneira antecipada qual matéria você vai estudar em qual dia da semana, porque senão fica tudo bagunçado. Você estuda um dia química, aí no outro dia você estuda física, aí você estuda química de novo, aí esquece de estudar português, né? Você não fez aquele planejamento adequado das matérias e o tempo que você vai precisar para cada uma. Então, você tem que definir isso. Está quase tudo perfeito. O dia da semana que irá estudar, qual horário começa e quando termina, né? E tudo num lugar tranquilo e sem distrações. Toda essa preparação de nada vai adiantar se você estudar apenas o que gosta. A gente tem essa tendência, né? Por exemplo, no meu caso, eu gosto de português, então eu fico estudando português por horas, porque aquilo me dá prazer, eu fico feliz de estudar português. Aí, se eu não gosto de física, vou deixando física de lado. E isso é super errado. Eu tenho que definir, né, os estudos sempre com um pouco de tempo para cada matéria. Não importa se eu gosto ou não, porque aí não é questão de gostar ou não, porque o Enem vai ser a porta de entrada para você fazer algo que aí realmente você gosta e se afina, né, que vai ser a tua profissão. Aí é diferente, na tua profissão, né, até na profissão às vezes ocorre, né, de ter alguma coisa ou outra que você nem gosta tanto, nem curte tanto, tá? Mas mesmo assim, aí você vai estar mais focado numa coisa que é a tua habilidade, né? Que você tem competência, que você tem afinidade para aquilo. Mas no Enem a gente tem que ter tudo, né? São os parâmetros curriculares, eu tenho que ter tudo, eu tenho que saber de tudo para poder entrar, para poder ingressar, né? Eu tenho que ter, na vida, né, eu tenho que saber várias coisas, inclusive aquelas que eu não gosto, tá? Então, cuidado com isso. O estudante que pensa em direito, por exemplo, pode dar mais ênfase para as disciplinas de ciências humanas, mas terá que reservar algumas horas da semana para aquelas contas malucas de química, tá? Então, por exemplo, você ama direito, você pode até dar um pouco mais ênfase em humanas, sim, porque as provas realmente, de acordo com a área, né, elas têm, às vezes, um pouco mais de ênfase numa coisa ou outra. Inclusive, quando é de vestibular, ocorre bastante isso, tá? Só que, no Enem, né, como ele quer ter uma ideia no geral de como é aquele aluno no geral, então você vai precisar das outras também. Porque você não pode zerar em ciências humanas. Você não pode zerar em ciências e suas tecnologias. Não pode, tá? Então, você tem que saber de tudo, tá? Isso é importante. Aí você vai definir o dia D, que vai começar a sua rotina. Amanhã, semana que vem. Claro, gente, quanto antes melhor, né? O tempo urge.
Mas o mais importante é saber que a partir daquele dia você vai ter metas a cumprir até as provas do Enem. Então estabeleça metas até a prova do Enem. E você vai ver como que vai dar certo, isso eu garanto. Aula dada é aula estudada. Se você faz cursinho de manhã, a dica é estudar sempre a aula que teve no dia. Por exemplo, você está fazendo cursinho também, tá? Então você já teve aquela aula. Por que não estudar um pouco mais e se aprofundar, né, naquela aula que você teve? Inclusive a aula da própria escola, tá? Porque a matéria da escola, do ensino médio, é a matéria do Enem. Então você pode pegar aquela aula e já à tarde estudar ela com mais afinco, tá? E você já está estudando para o Enem, com certeza. Aí, gente, uma dica legal, ó, estude até o começo da noite. Para quem vai, por exemplo, no cursinho pela manhã, o melhor é começar a estudar às 15 horas e manter os estudos até às 19. O que você faz depois disso? Você tira uma hora de preferência antes da janta para ler jornais e revistas. E aí você encerra, tá? Você não pode se sobrecarregar. No estudo, gente, o importante é a qualidade e não a quantidade, tá? Você tem que aliar isso aí, ok? Vai ficar a noite estudando, varando a noite estudando sem dormir. Não precisa disso. Se você se organizar, não vai ter erro, tá? Então, assim, aí antes da janta você lê jornal e revista. Por quê? Porque você precisa se atualizar para Enem, para vestibular também, tá? É tudo uma coisa só. Você tem que se atualizar. Então, você vai ler um jornal, vai ler uma revista. Não adianta só assistir a TV, né? Assistir o repórter da TV. Né? Porque o repórter da TV, ele é rápido, né? Ele é rápido, então ele não é tão aprofundado. Então, leia jornais, leia as revistas, que isso é importante. Isso desde a minha época já existia, agora muito mais. Porque as pessoas, na verdade, assim, o mercado de trabalho exige pessoas com capacidade crítica, exige pessoas que estejam antenadas, né, no mundo em que elas vivem, né, não seja um alienado, que aí você está fora, tá bom? Então leia que é importante. Vamos lá para a próxima dica. Estudo de segunda a sábado. O estudante que consegue manter uma rotina de estudos de segunda a sexta deve aproveitar o sábado para revisar o conteúdo visto durante a semana. Então, de segunda a sexta, você faz aquele planejamento das matérias e estuda tudo. Chegando no sábado, você retoma, né, faz uma revisão e no domingo você descansa. E no domingo você nem mais quer ver livro, nada na sua vida, na sua frente. Apostila. Domingo você descansa, faz uma atividade que seja prazerosa, né, que deixa você bem, para você se restabelecer, tá bom? Por isso eu coloquei aqui, ó, aproveite o domingão. É ou não é? Aí tem que ser assim. Não deixe de fazer redações. Tente escrever uma redação por semana, tá? No mínimo, uma redação por semana. Se você não está na escola ou cursinho, peça por um amigo ou familiar ler o texto para apontar possíveis erros e acertos. Se você tiver essa ajuda, é muito melhor. Todo mundo tem alguém na família, às vezes, que se dá melhor com redação, com português. Então, aproveite essa pessoa linda, né, para te ajudar, tá bom? Porque aí você vai poder saber como que você está se saindo, né, tendo uma segunda opinião, uma revisão dos seus erros, né, para que você possa depois acertar. Vamos lá, próxima dica. Resolva provas de vestibulares antigos. Por exemplo, a partir do segundo semestre, o estudante pode, uma vez por semana, resolver, destinar até 2 horas por dia para fazer questões de vestibulares passados. Óbvio, gente, vamos buscar nos antigos, porque o próximo serão perguntas diferentes, mas vão se assemelhar, né? Vai ter uma semelhança, uma proximidade, essa proximidade que vai ser importante. Você vai saber como que é a cara, né? Como que é a cara do Enem. Vamos buscar os anteriores, tá? E faça os exercícios. Revise o conteúdo perto dos vestibulares. A revisão para o vestibular Enem deve ser feita de 3 a 4 semanas antes das primeiras fases das provas. A revisão para a segunda etapa deve ser feita assim
que o candidato souber do resultado da primeira etapa do processo seletivo que está participando, tá? Porque revisão é importante, né? É onde você refresca, né? Você vai refrescar os conteúdos na sua mente, tá bom? Vamos lá para o próximo. Simulados o dia da prova. O ideal é que o vestibulando faça um simulado por mês. Mesmo para quem estuda em casa, dá para simular. O que você faz? Baixa provas antigas e tente representar um dia de prova em casa. Então, você vai tentar, né? Agora você vai falar, agora é a minha prova, vou fazer aqui esse simulado, ok? E isso daí, com certeza, vai te preparar muito melhor. Vamos lá. Concentração, lugar, como eu já disse antes, um lugar tranquilo, silencioso, livre de distrações, assim que possível, né? Por exemplo, você tem 5 irmãos, aí vai ser um pouco difícil encontrar esse lugar tranquilo. Mas pense, na minha casa, onde é que pode ser um lugar um pouco mais reservado? É esse lugar que você vai ficar. Aí você vai tentar criar aquele ambiente exclusivo para o estudo, que não pode ser, gente, aquele ambiente do estudo, não pode ser um ambiente que você vai dormir, por exemplo. O ambiente que você vê TV. Porque aí, o que acontece? Você não vai ter foco, tá? O cérebro da gente é um mecanismo tão complexo que ele pensa além da gente, né? Tá? Então, vai por mim. Né? Não fala, não, vou deixar esse lugar aqui para eu descansar, para tomar café, para eu... tudo aqui. Não, não é isso que não vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Cronograma, você vai definir o cronograma para os estudos. Divide o tempo e matérias que vai estudar. Isso é importante. Descubra o horário que você tem maior disposição e que seu rendimento é maior. Isso é muito legal. Tem pessoas que rendem muito de manhã. Tem pessoas que já rendem à tarde. Tem pessoas que rendem à noite. Né? Tem as pessoas chamadas notívagas, que ela rende demais, né, na madrugada. Então, tem pessoas que madrugada está dormindo. E, às vezes, tem pessoas que depois do almoço não consegue estudar nada. Precisa dormir um pouquinho. Se você é a pessoa que depois do almoço não consegue estudar nada, dorme uma meia hora depois do almoço, depois chegou da escola, né, almoça, dorme uma meia hora, faz aquela siesta, e depois acorda, aí sim você vai estudar. Porque se você não dormir um pouquinho, você vai dormir com os livros na mão, não vai adiantar nada, tá? Então, você precisa perceber esse... O físico também é importante, gente. Mantenha-se bem fisicamente. Estudar com fome ou sede não vai ajudar em nada. É preciso ter energia para apresentar um bom rendimento e manter a concentração. Aquela história que minha avó sempre falava, que o saco vazio não para em pé, né? E é verdade. O pessoal, eu estudei tanto que eu esqueci de comer, eu esqueci de tomar água. Que é isso, né, gente? Não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. Vamos comer, vamos tomar água, vamos nos hidratar, tá? Para aqueles que têm algum hábito de fazer algum exercício, continue, que é importante. Tudo bem? E matéria, você vai focar apenas em uma matéria. Estudar 2 assuntos ao mesmo tempo torna mais fácil que você se distraia e perca a concentração. Então, imagina assim, se esse menino aqui, ele tiver com várias matérias aqui, cada um, né? Vai dar o quê? Vai dar um bolo, né? Na cabeça dele, não vai conseguir estudar. E dividir, se o assunto que for estudar for muito extenso, seria interessante dividi-lo em partes. Tentar estudar matérias muito extensas de uma vez só poderá gerar ansiedade e atrapalhará a sua concentração. Então, gente, calma, né? A gente tem que ter calma, tem que saber refletir, né? Tem que ser dessa forma, assim, passo a passo. Por quê? O assunto é extenso demais, você divide, não tem problema, né? Como eu já falei, é a qualidade, não é a quantidade. Estuda um pouco aqui, depois eu vou buscar, estudo um pouco mais, tá? Não tem problema. E não fique ansioso, porque ansiedade, ó, essa palavra aqui é péssima. Ansiedade só te atrapalha. Tá? Não é isso que vai dar certo. Relaxe, mantenha-se relaxado. Estar tenso na hora dos estudos não é nada bom para a concentração. Aprender técnicas de meditação servirá de ajuda para se concentrar melhor.
Isso aqui, para quem quiser, né, pode buscar uma forma de meditar, uma forma de relaxar a mente. Existem várias técnicas, existem vários métodos para que vocês possam fazer isso. E estou dizendo para as pessoas que às vezes são muito ansiosas, né? Quando a pessoa é muito ansiosa, ela tende a pensar em tudo, a cabeça trabalha, a cabeça fica a mil, o estudo não tem rendimento, né? Quantas pessoas são muito inteligentes e não conseguem conquistar uma boa prova simplesmente por causa de ansiedade, por causa de nervosismo, por causa de falta de concentração, tá? Então aí que vocês têm que trabalhar a mente de vocês, ter esse cuidado. Tá faltando alguma coisa, vai lá e busca essa tranquilidade, o equilíbrio. Busca o equilíbrio mental na hora de estudar. Remova da sua mente os assuntos que são preocupantes. Deixe para pensar nele após os estudos, tá bom? Vamos tentar fazer isso. Dedicação, você vai dedicar-se ao máximo o que estiver estudando. Busque maior interesse por aquilo que está lendo ou praticando. Tente fazer uma relação entre os estudos e a vida, tá? Isso daqui é muito, muito legal mesmo. Por isso que, às vezes, por exemplo, eu acho ótimo aulas de química, de biologia, que eles vão fazer experimentos, né, no laboratório, para que a pessoa perceba a aplicabilidade daquela teoria. Teoria, sem você aplicar em nada, fica, né? Você perde o interesse, fala, nossa, para que serve isso? Mesmo quanto a português, por exemplo, português. A matéria de português não tem nada a ver com a vida? Tem e tem muito. Primeiro porque ela é comunicação, né? Comunicação está em todos os lugares, né? Os discursos na vida são constantes. Linguagem é também tudo na vida, senão nós nem estaríamos aqui nos comunicando, tá? Então, por exemplo, textos. Qualquer texto que você leia, você pode fazer algum sentido para você. Mesmo que for para criticar, que você não goste dele, não tem importância, mas já fez algum sentido, você já adquiriu alguma coisa, adquiriu algum vocabulário, tá? Adquiriu novas formas, né? Você passou a ver novas formas de se ver a vida que você não tinha pensado até então. É ou não é? Então, é isso que você tem que pensar. Toda matéria tem aplicabilidade na vida, e isso vai tornar elas mais interessantes para você. Limite-se, faça pausas durante os estudos quando sentir cansaço. Está cansado? É o teu corpo que está avisando que não está muito bem. Todos nós temos as nossas limitações, ninguém é máquina, né? Então, ficou cansado? Para um pouco, faz uma pausa, para uns 10 minutos, pensa em outra coisa, vai ver uma TV um pouquinho, tá? Mas você tem que fazer a pausa, porém, mantendo o foco, tá? E aqui eu coloquei uma fonte que chama canaldoensino.com, que traz algumas dicas para vocês, se vocês quiserem, tá? Ter um pouco mais de dicas. E agora, gente, eu fiz uma parte, né, para finalizar, falando só um pouquinho sobre a redação para vocês, porque a redação é muito importante, tem um peso enorme no Enem, tá? E esse peso, né, como é muito grande, então é importante. E redação é algo, né, que você tem que se preparar com cautela, tem que ter muito conteúdo, inclusive os jornais e revistas vão te ajudar, e muito, porque a leitura é material para você. Então, vamos ver. O texto dissertativo argumentativo é estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que eu escolhi o dissertativo argumentativo, gente? Porque 90% ou mais, né, das redações do Enem, eu acho que quase todas, vão ser texto dissertativo argumentativo. É muito raro aparecer um outro gênero textual para você ter que produzir sua redação. Então, concentre-se na dissertação. Por que dissertação? Porque a dissertação é que faz com que os professores percebam se o aluno tem realmente capacidade de argumentar sobre um tema, né, ter argumentos consistentes, né, ter posicionamento crítico, trabalhar com juízos de valores, tá? Isso é importante, que ele
tenha, que ele saiba introduzir um texto, desenvolver depois de uma maneira bem estruturada e depois fazer uma conclusão, que nada mais é que a retomada dessa tese que ele está defendendo. Se ele consegue, através das palavras, ter uma boa retórica e persuadir o seu leitor, né? A gente quer convencer o leitor, persuadir o leitor. E para isso, né, o aluno que conquista isso, com certeza ele vai ser um bom profissional em qualquer área, tá? Então é por isso que tem essa importância. Ó, ao longo da escrita é importante articular ideias, selecionar e interpretar informações a favor da sua argumentação. Além do domínio, linguagem padrão, é claro. Sim, para você articular ideias, selecionar e interpretar informações, então você vai pegar vários dados, que você saiba, exemplos, né? E os dados, exemplos, citações, e aí você vai argumentando, tá? Cada vez mais, sem se perder, sempre seguindo uma linha de raciocínio coerente, sempre sendo claro, sendo conciso, objetivo, tá? E a linguagem padrão, claro, cuidado, depois faça uma revisão do seu texto e veja, né, se está tudo correto, acentuação, concordância nominal, regência, tudo que você aprendeu de gramática, gente, não é só aquela gramatiquice para passar de ano, não. É para você empregar na tua redação, né, para você adquirir esse hábito da boa escrita, uma escrita de qualidade, tá bom? Então vamos lá, mais lá. A leitura é uma grande aliada de quem vai fazer a prova do Enem. Super, super aliada. Quanto mais textos você lê, mais você vai conhecer as estruturas e mecanismos linguísticos que facilitam a escrita. Então, não importa, olha só o turbilhão aqui de livros que a moça está lendo. Você pode chegar aí? Claro que pode, né? Estabelecendo uma rotina diária, organizando o seu tempo, como eu já pontuei aqui para vocês tantas vezes, você consegue isso aqui, consegue muito mais, tá? Então, leia, leia, adquira o prazer de ler, né? Fique feliz em você ser uma pessoa produtiva, né? Toda vez que você lê um livro, orgulhe-se de si mesmo. Nossa, ó, mais um passo eu estou dando para melhorar a minha intelectualidade, para melhorar o meu português, para melhorar a minha escrita, tá? Isso é muito benéfico, muito produtivo. O candidato deve estar bem informado sobre os temas atuais, uma vez que, além de ajudar na hora de escrever, o domínio do assunto vai ajudar na conclusão da redação, momento em que uma proposta precisa ser apresentada para o problema. Então, selecione jornais, selecione revistas de qualidade, né? Não vou citar, que não vou fazer jabá aqui de jornal de revista, não vou citar, mas você já sabe quais que são, né, os jornais e revistas de qualidade, tenho certeza. Então, vai lá e busca. Pode retirar também material da internet, pode, sem problema algum, e leia, né? Vamos nos atualizar. Em relação à rotina dos estudos, é bom rever temas anteriores e fazer as redações. O que caiu em 2014, o que caiu em 2013, o que caiu em 2012. Vai lá, veja qual que foi esse tema, elabore sua redação, tá? Pelo menos para cada tema, elabore uma redação diferente. E aí, isso daí é o quê? Um excelente treino para você. Porque as próximas, lógico, o tema vai ser diferente? Vai, mas não tem problema, você já fez o seu treino. No dia de exame, comece pela redação. E faça um rascunho antes, de olho no relógio, já que a prova vem junto com as questões de linguagens e matemáticas. Então, essa prova aí de redação vai vir junto com linguagem e matemática. Então, você já começa pela redação, faz um rascunho antes, mas cuidado com o tempo, né? Saiba que você vai ter muito trabalho ainda para fazer. Então, você fica de olho no tempo, concentração. Tá? Concentra, olha o tempo e vamos fazer a redação. Uma outra dica para se preparar melhor é estudar pelas redações que receberam a nota máxima. Então, façam uma busca na internet, que ali tem as redações nota 10 do Enem. Leia, né? Leia essas redações para você poder se basear, para você ver como é que eles fizeram. Isso é muito legal, tá? Então, vamos lá, ver as notas 10 para que você busque o seu 10.
Competências. O Ministério da Educação, INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, disponibilizaram um guia do participante 2012 com informações sobre o modo de avaliação. Então, quais as informações? O que a banca ali dos professores eles vão considerar na sua redação? A competência 1 é demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita. Isso é o mais importante. Então, você vai ter que escrever bem de acordo com as regras gramaticais, senão tua vai lá embaixo. A competência 2 é compreender a proposta de redação e você vai aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, você vai ter que fazer na estrutura do texto dissertativo argumentativo, tem que pensar no tema e jamais fugir desse tema, tá? Tomar muito cuidado com isso. A competência 3, pessoal, é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Então, veja quanta coisa. Você vai selecionar, por exemplo, numa gama de informações, quais são as informações mais adequadas para o meu texto. Né? Você tem que fazer essa pergunta e selecionar. Depois você vai relacionar elas e organizá-las da melhor maneira, né? E interpretar essas informações. No momento que você interpreta essas informações, é o momento que você está argumentando, tá? Vai ter fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E, a partir do momento que você tomou uma postura de defender aquele ponto de vista, você precisa tomar cuidado para não mudar aquele ponto de vista ao longo da redação, tá? Você tem que ser muito coerente em relação a isso. A competência 4 é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação, ok? Porque a argumentação é escrita, né? Então, o leitor tem que entender exatamente o que você está escrevendo, inclusive embarcar, né? Embarcar na sua. Você tem que convencer ele, ok? Então, precisa ficar de olho. Competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, na verdade, se você coloca um problema ali, você tem que apontar alguma solução para aquele problema, né, que você considere viável. E nessa solução, você precisa tomar cuidado com os direitos humanos, tá? O que significa isso? Jamais tenha discriminação, né? Faça um texto ético, seja ético, né? Um texto que tenha valores morais, né? Não se desvie dos direitos humanos. Isso aqui também vai complicar a sua nota, então tome cuidado. Entende-se, portanto, que o aluno deve estar habilitado a dar sugestões para resolver os problemas discutidos, utilizar a norma padrão da língua, argumentar e defender um ponto de vista escolhido. Então, tudo isso aqui que o aluno tem que na verdade, é o que se cobra, né? E o que nós, professores, queremos ver, queremos ler numa redação, tá? É o que a gente espera do aluno. E segundo ainda o guia, o participante receberá nota 0 se fugir totalmente do tema, produzir um texto com até 7 linhas ou desrespeitar os direitos humanos. Então, o que quiser uma redação? Fugir do tema, produzir o texto com 7 linhas, até 7 linhas, zera também, porque vai ser um texto pobre de conteúdo, né? Não existe dissertação com esse número de linhas. Desrespeitar os direitos humanos também pode zerar a tua redação, tá? E os corretores, eles vão avaliar a redação. E se as notas tiverem, vamos supor, 100 pontos de diferença na nota final, a redação vai seguir para um terceiro avaliador. Por exemplo, em 2012 a diferença era de 200, tá? Depois é que mudaram para 100. E nesse caso, a média vai ser feita com as duas notas mais próximas, ok? É uma maneira, né, que eles encontraram para ser mais justos, né, o mais justo possível na correção das redações, tá?
E se ainda a diferença persistir, uma banca composta por 3 professores é que vai corrigir a tua prova. A redação também pode ser avaliada pelo terceiro professor se a diferença for superior a 80 pontos em uma das competências. Então, veja, né, que tem todo um aparato ali, tem toda uma organização envolvida para que corrija, né, da maneira mais justa possível a tua redação. Tá? Então, se esforce também. Além disso, os alunos que colocarem trechos ou fujam do tema solicitado, como os notórios casos de hino de receita, vão receber nota 0. Se quiser encher de linguiça por qualquer texto ali, jamais, né, gente? Jamais façam isso, porque os professores realmente vão ler a redação. Né? Não tem essa de colocar qualquer coisa ali para deixar só a redação maior, porque aí é 0, né? Não dá. E as redações com nota máxima também serão reavaliadas por uma banca. Por quê? Porque às vezes o professor deu nota máxima. Será que realmente, né, esse aluno merece a nota máxima? Então, é que eles fazem uma banca para que todos os professores leiam, deem suas opiniões e cheguem a um consenso. Não, realmente esse aluno merece 10. Ou então, não, acredito que aqui, né, nesse trecho aqui não ficou muito bom, esse argumento não está tão convincente e coisas do gênero, tá bom? Então, vejam que não é uma coisa fácil, é muito bem elaborado o Enem. A coragem, né? Aqui, ó, gente, olha que maravilha. Eu peguei aqui um filme, né, Loucuras da Idade Média, que tem uma fala muito importante para vocês. Ó. A coragem não é a ausência do medo, mas é a presença dele e a sua vontade de seguir em frente. Isso para dizer o quê, gente? Para você que tá com medo, né, um pouquinho de medo, receio do Enem, isso é normal, é perfeitamente normal. Não se cobre por ter medo. Né? Ter medo é essencial para a vida, para a sobrevivência. O que você tem que ter é a coragem de superar esse medo. Né? E como que você vai conseguir essa coragem para superar esse medo? Fazendo tudo o que eu falei até agora. Siga essa rotina, você vai ver como você, quando chegar o dia, você vai se sentir realmente pronto. Né? Você vai ter autoconfiança quando seguir lá e aí você vai tirar de letra. Vai dar tudo certo, tá? E por fim aqui, ninguém, né? Não sei porque que não saiu N, mas tudo bem, aqui é no Rock Balboa, esse daí é antigo, é lá do meu tempo de criança. Ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata de quão forte pode bater, se trata de quão forte pode ser atingido e continuar seguindo em frente. É assim que a vitória é conquistada. Tá vendo? Então, é o que eu desejo para vocês, é a vitória, e a vitória já começa, né, tendo um Enem aí maravilhoso, que eu desejo para vocês aí do fundo do coração, que tem um Enem maravilhoso, uma carreira brilhante e conquistem todos os seus sonhos, tudo bem? Bem, no finzinho aqui, aí eu vou colocar um vídeo para vocês, que eu espero que vocês gostem, tá? Boa sorte e muito sucesso e até a próxima.